Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura que é, para dizer o mínimo, surpreendente. Uma santa da Idade Média que não só revolucionou a ciência e a fé, mas também o prazer feminino. Sim, é isso mesmo. Vamos lá, vamos voltar no tempo. Imagina só, ano de 1151, século XII. É um mundo totalmente dominado por homens, né, onde basicamente só a voz deles importava. Agora, nesse cenário, quem teria coragem e o conhecimento para documentar algo tão íntimo e proibido na época? Pois é, a resposta é uma freira beneditina. Parece um paradoxo, né? E é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. Como isso foi possível? Ok, então, para entender como uma freira chegou a escrever sobre isso, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mundo em que ela vivia. Então, olha que coisa maluca. A realidade do século XII era super patriarcal. A igreja mandava as mulheres ficarem quietas. Mas, e esse é um grande mas, para uma mulher da elite, da alta classe, o mosteiro era tipo um oásis. Era um dos pouquíssimos lugares onde ela podia ter acesso à educação, a livros, a conhecimento. Era quase um refúgio intelectual, sabe? No meio de um mundo que queria calar a voz dela. E foi exatamente nesse ambiente contraditório que surgiu uma das mentes mais incríveis, mais brilhantes da Idade Média. O nome dela, Hildegard de Bingen. Ela ficou conhecida como a Sibila do Reno. E quando a gente fala que ela era brilhante, não é exagero. Dá uma olhada nisso. Santa, compositora, escritora, filósofa, naturalista, médica. A lista é enorme. Ela era o que a gente chama de polímata. Basicamente uma mulher do Renascimento, só que antes do Renascimento sequer existir. O trabalho dela ia da teologia até a biologia, da música à medicina. É impressionante. E sabe, como se tudo isso já não fosse o suficiente, ela foi lá e inventou a primeira língua artificial da história, a língua ignota. Isso mostra um nível de genialidade, de criatividade, que era algo de outro mundo para a época, ainda mais vindo de uma mulher. Ok, a pergunta que não quer calar é como? Como ela conseguiu fazer tudo isso? Como uma mulher conseguiu permissão para falar, para escrever, até para pregar, no mundo que exigia que ela ficasse em silêncio? A resposta, gente, está numa estratégia simplesmente genial. Olha só a jogada dela. Primeiro, ela dizia ter visões desde os 3 anos de idade, mas guardou isso em segredo. Aí, depois de ficar muito doente, ela veio a público e disse que Deus tinha ordenado que ela escrevesse tudo o que via. Com isso, ela basicamente se tirou da jogada. A ideia era, não sou eu, Hildegard, uma simples mulher que estou dizendo isso. É Deus falando através de mim. E essa tática foi, sério, uma jogada de mestre. Porque pensa bem, o Papa da época, Eugênio III, mandou investigar as visões dela e autenticou tudo. Ele disse que eram verdadeiras. E isso deu a ela uma espécie de licença divina para falar e escrever, o que era crucial, porque sem essa aprovação, uma mulher falando sobre esses assuntos seria logo acusada de bruxaria, de heresia e o fim, bom, era fogueira. Ela estava jogando um jogo político e religioso perigosíssimo e ganhou. E nas palavras dela mesma, a gente vê essa estratégia muito clara. Ela dizia, eu falei e escrevi estas coisas, não por invenção do meu coração, mas por causa dos mistérios secretos de Deus que eu vi e recebi nos lugares celestiais. Ou seja, ela se posicionava como um mero canal, uma mensageira, uma humildade que, na verdade, deu a ela uma voz imensamente poderosa. Beleza. Agora que ela tinha essa proteção divina, essa carta branca para falar, ela pôde se aventurar por um território que era ainda mais radical e inesperado. A gente vai entrar agora na ciência do prazer. Então, com a reputação dela já estabelecida, ela escreve uma obra chamada Causa et Cura, ou Causas e Curas. E o pulo do gato aqui é o seguinte: esse livro não era sobre as visões dela, não era misticismo, era ciência pura, baseado na observação direta da natureza do corpo humano. E isso, para a época, era uma coisa revolucionária. E foi nesse livro que ela fez o que ninguém esperava. Ela abordou a sexualidade. Mas não como pecado, não com julgamento moral, que era a norma. Não. Ela tratou o tema como um processo biológico, algo a ser entendido, uma abordagem quase clínica, totalmente sem moralismo, séculos à frente do tempo dela. E aí vem a descrição.
Ela escreveu, e é uma citação direta: quando a mulher se une ao homem, o calor de seu cérebro faz com que ela saboreie o prazer na união e ejacule seu sêmen. É direto, ela está falando de uma experiência que começa no cérebro e tem uma resposta física usando o termo sêmen para descrever a lubrificação feminina. É basicamente a primeira descrição detalhada do orgasmo feminino que a gente conhece na história do Ocidente. E não para por aí, ela continua, cheia de detalhes. E quando o sêmen caiu em seu lugar, os rins da mulher se contraem e todos os membros que durante a menstruação estão prestes a se abrir, agora se fecham. Ela descreve contrações, mudanças no corpo. Isso não é visão, gente. Isso é observação científica. Uma freira do século XII agindo como uma cientista e descrevendo a fisiologia do prazer. É de cair o queixo. E essa mentalidade avançada dela ia muito além da sexualidade. Ela basicamente reescreveu várias narrativas da época. Para ela, a culpa pela queda do Éden era de Satanás, não de Eva. Ela dizia que o homem não pode ser feito sem a mulher, e que o prazer sexual era algo a dois, não só de um lado. E essa é ótima. O sangue realmente sujo, a mancha real, era o sangue derramado na guerra, não o sangue da menstruação. Cada uma dessas ideias, naquela época, era uma bomba. Mas como acontece com muitas mentes brilhantes e muito à frente do seu tempo, uma voz tão poderosa corre o risco de se perder na história. E foi exatamente isso que aconteceu com Hildegard. Por quase 1000 anos. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É uma história triste, mas também muito inspiradora. As obras dela ficaram esquecidas por séculos. Apenas em 1979, 800 anos depois da morte dela, que as composições musicais dela, que são fantásticas, foram redescobertas. Aí no século XX, seus textos científicos e teológicos voltaram à tona. E o reconhecimento máximo só veio em 2012, quando ela finalmente foi canonizada como santa e nomeada doutora da Igreja. Demorou, hein? E para fechar, nada melhor do que uma frase da própria Hildegard que resume tudo. Ó mulher, que ser esplêndido tu és, pois estabeleceste teu fundamento no sol e conquistaste o mundo. Uau, que frase poderosa, né? Ela não só conquistou o mundo dela, mas a voz dela continua ecoando até hoje. Isso faz a gente pensar, quantas outras vozes incríveis como a dela a história acabou esquecendo e que ainda estão esperando para serem redescobertas.